não deu crédito à voz da experiência dos antigos conselheiros do seu pai, e resolveu dar crédito à voz dos jovens que haviam crescido com eles. Ou seja, fez o que muita gente faz: abriu mão de conselhos de gente experiente para parecer descolado com seus amigos, né? Para fazer média com seus amigos, para parecer descolado. Eles: é verdade, o conselho de vocês é mais moderno, é mais contextualizado, mais contemporâneo. O conselho dessa velharada já era. O negócio agora é ouvir o conselho, né, daqueles que estão aí mais antenados, né? E o Roboão fez isso. O resultado? A divisão do reino. E o que acontece? Como Roboão viu que as coisas não iam bem, o reino dividiu, ele resolveu se aproximar de Deus, mas nem tanto. Resolveu se aproximar de Deus, mas nem tanto. Lembre-se que ele se tornou uma vida opaca, vivia às sombras, as suas atitudes não eram transparentes, a sua religiosidade era superficial, ele não permitia a luz brilhar sobre a sua vida. Assim tem vivido muitas pessoas e muita gente. Não são transparentes, não andam na luz, não refletem o brilho da luz, por isso vivem sofrendo. Aliás, Jesus disse que esse é um problema crônico do ser humano, porque ele disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele diz isso em João no capítulo 3, que isso é um problema crônico do ser humano, né? De se afastar da luz, não querer a luz, não permitir o brilho da luz. E o Roboão, ele na verdade sabia que como as coisas iam mal, o que uma pessoa faz quando as coisas vão mal? O que ela faz? Ela apela, primeiro ela apela para todo lugar, né? Para tudo quanto é santo. Quando não dá resultado, ela lembra de Deus, né? Ela diz: eu vou voltar para Deus. O Roboão foi assim. As ideias dele não funcionaram, os conselhos deram, né, fez com que ele desse com os burros na água, e as coisas não funcionaram, então eles vão voltar para Deus. Mas ele volta, né, na verdade, de uma forma intencionalmente, podemos dizer assim, para obter algum tipo de vantagem, né? Ou seja, para ter a bênção de Deus, como muita gente faz, só quer a bênção de Deus, não quer Deus na verdade, quer a bênção de Deus, e por isso vive sofrendo. Mas o que eu quero destacar aqui de forma bem objetiva, é como é uma vida de uma pessoa opaca, sem o brilho da luz, e sem a preciosidade do ouro, né? Como é essa vida? Quais são as características de uma vida opaca? E eu quero dizer para você que uma vida opaca, ela possui algumas características. Eu destaco pelo menos 3 aqui essa noite, para você levar embora no seu coração, e para você avaliar, né, essa verdade também no seu coração, né? A primeira característica de uma vida opaca é que ela acha que pode viver independentemente de Deus. Pessoas que não têm brilho acham que podem viver independentes de Deus. Nos versos 1 e 2, né? Veja quanto o coração de Roboão era obscuro. Tendo confirmado o reino, preste atenção, tendo confirmado o reino e havendo se fortalecido, ele fez o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? O que ele fez? O que ele fez? Deixou a lei do Senhor. Pior do que isso, diz o texto, influenciou o povo, e com ele todo Israel. Note que não foi só Judá, tinha também pessoas de Israel, do reino do norte, que eram tementes a Deus. Mas quando o rei deixa a lei, todos eles são influenciados. A sua influência negativa atingiu outras pessoas também. Veja que quando ele alcançou alguma asinha, ele achou que poderia voar sozinho, não precisava mais de Deus. A coisa estava ruim, ele se aproxima de Deus. A coisa fica boa, melhora, ele diz: agora não preciso mais de Deus, já tenho o que eu quero. E aí, deixa a lei do Senhor. Eu pergunto para você, o que você faz depois de ser abençoado por Deus? O que você costuma fazer? Fica mais crente ou ingrato e rebelde? É interessante isso. Tem gente que ao invés de ficar mais crente, fica menos crente, mais incrédulo,
mais longe de Deus quando ele recebe bênçãos de Deus. Escute o que eu vou dizer para você agora, e quem sabe isso seja a resposta para você. A prosperidade não faz bem para muita gente. E quem sabe, para te poupar, Deus vai impedir a prosperidade na sua vida. Não vai ser coisa boa para você. Para muita gente não faz bem, pois traz uma sensação de poder e de independência ilusória. Quanta gente que melhora um pouquinho já acha que pode viver sem Deus. Já percebeu isso? Quanta gente, irmãos, nós aqui já tivemos experiência de gente que recebeu milagres, que foram curadas, que alcançaram coisas tremendas, e a gente agora sim vai ser muito crente. Agora essa pessoa vai ser o melhor crente dessa igreja. Irmão, hoje está desviado, está fazendo cada coisa que é de arrepiar os cabelos, e diz, mas meu Deus, como é que pode isso? Porque acha que pode, não, agora eu estou bem, não preciso mais de Deus. E quando é que você precisa? Quando eu estiver mal, eu vou buscar. Infelizmente. Mas quando está bem, acha que pode viver independente de Deus. E como eu disse, tem pessoas que não podem melhorar um pouquinho, né? É aquele irmãozinho que diz assim, ele não tem um carrinho, mas ele diz assim, um dia que eu tiver um carrinho, eu não vou perder um culto na igreja, eu vou estar na oração na terça, na quinta, no sábado, no domingo de manhã, não perco escola, domingo à noite, eu vou ter uma condução para ir para a igreja. E ele vem, ele se esforça, ele está em 3, 4 reuniões da semana na igreja. Aí ele compra o carrinho dele, ele some, não vem nem no domingo. Aí diz, o que foi? Eu fui visitar o parente, agora eu tenho um carrinho para visitar os parentes, né? E agora eu fui para o sítio, agora eu fui para pescar, agora fui no... Ele não para, daí disse, mas você não disse que isso era para beneficiar, para você poder estar mais presente, mais junto, mais comprometido? É assim. Já havia aqui na nossa comunidade pessoas que moravam a 3 quilômetros longe da igreja, não faltava escola bíblica, veio morar pertinho da igreja, sumiu da escola bíblica. Eu digo, mas que coisa! Você está entendendo, irmão? Não pode melhorar um pouquinho. E aí desanda. Tem gente assim, não estou dizendo que é todos, estou dizendo que tem pessoas assim. E por isso que eu pergunto, o que você faz depois de ser abençoado por Deus? Fica mais crente ou se torna ingrato e rebelde? Muitas pessoas acham que podem ficar independentes de Deus. Eu tenho, eu posso, eu vou fazer e vou acontecer. Aliás, essa é a terminologia que os coaches usam hoje, que está aí impregnando a mente de muitas pessoas. Repita, eu posso, eu tenho, eu faço. E aí parece que gera um certo poder independente de Deus. Esse é o vocabulário de quem pensa que pode viver independente de Deus. No Salmo 37, versículo 13, o salmista diz que Deus ri do ímpio que acha que pode fazer o que bem entende, pois Deus vê o seu fim. Diz bem assim o salmista. Deus ri do ímpio, fica rindo dele. Bobalhão, você pensa que pode alguma coisa? É só eu fazer assim e você já era. E Deus se ri da pessoa que acha que pode viver sem Ele por conta própria. O texto nos revela, queridos, que o resultado do afastamento de Deus, ou seja, desse desejo de independência de Deus, não é bom. Não é bom o resultado. E não é que Deus castiga. Deus castiga, pastor? Não. Olha aqui para mim. Eu não estou pregando uma heresia não, tá, irmão? Deus não castiga, não. Não castiga, não. Não é que Deus castiga. Ele simplesmente retira a sua proteção. E sem a proteção de Deus, meu irmão, tchau. Você é presa fácil do inimigo. Ele só retira a proteção dele. Você não quer andar comigo? Não vou andar com você também. Pronto, te vira. Vai andar sozinho então. Você pensa que pode? Então vai. Então ele simplesmente retira a sua proteção. E aí você começa a sofrer por conta disso. Quando eles se afastam de Deus, Deus se afasta deles, e aí o que acontece? Já vem o inimigo para dominá-los, porque estão sem proteção.
O que faz a diferença, olha aqui, meu querido irmão, preste atenção nisso, para você nunca esquecer. O que faz a diferença na sua vida não é o seu grau de intelectualidade, não é o seu talento, não é as suas posses, não é o seu carisma, as suas qualidades. O que faz a diferença na sua vida é a presença de Deus. É só Ele que faz com que a gente realmente esteja bem de fato e de verdade. Não é nada, não é outra coisa. Aprenda isso, em nós não há brilho próprio. Mesmo as pessoas que brilham, é um brilho do bronze, é efêmero, é passageiro. Não dá para viver independente de Deus. Ele é luz e somente andando com Ele podemos ter luz e refletir essa luz. A luz de um discípulo de Jesus não é própria, é dele. Independente dele, nós estamos no território do inimigo, nas trevas. Independente dele, não há luz. Independente dele, não há brilho. Independente dele, você está nas trevas. É isso que acontece. Por isso, vidas opacas, elas acham que podem viver independentemente de Deus. Independentes de Deus. Mas não podem. Não há como viver independente de Deus. Então aprenda isso. Não dá, gente, para viver independente de Deus. Mas as vidas sem brilho acham que podem. Mas ainda, vidas sem brilho, elas têm uma outra característica. Vidas opacas têm uma outra característica. Elas não se comprometem por inteiro. O versículo 5 nos diz isso. E é uma verdade, né? O verso 5 é claro nessa verdade que é tão importante aqui. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Olha o que diz a última parte do versículo 5. Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Ou seja, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não adianta você querer que Deus se importe com você, que Ele lhe ajude, que Ele intervenha a seu favor, se você não quer se comprometer com Ele. Tem um monte de gente assim, não quer compromisso com Deus, mas quer que Deus se comprometa com Ele. E quando acontece alguma coisa ruim, ainda põe na conta de Deus. Por que Deus permitiu? De que Deus você está falando? Porque o Deus da Bíblia, Ele só tem compromisso com você se você tiver compromisso com Ele. Precisa entender isso. A sentença é clara. Se você deixar Deus, Ele deixará você. Entendeu? Importante, queridos. Na história da humanidade, nós aprendemos claramente que não é Deus que nos deixa. É o homem que vira as costas para Deus. E é claro, quando nós escolhemos nosso próprio caminho, caminhamos sozinhos. Ele não anda conosco. Deus estabelece critérios para que Ele ande conosco. E aqui nesse texto bíblico, esses critérios são representados pela lei do Senhor. Deixar a lei do Senhor é o mesmo que deixar a sua palavra. Quando se deixa de dar crédito ao que a Bíblia diz, para andar segundo os seus próprios pensamentos, está acontecendo uma escolha. Sim, você está escolhendo se afastar de Deus. E quando você escolhe andar e se afastar de Deus e andar conforme você pensa que deve, você está escolhendo. Não é Deus que está te deixando, é você que está fazendo a sua escolha. E aí Ele não vai andar com você. Ele te observa, Ele olha para você, Ele está pronto a intervir desde que haja, né, um reconhecimento disso. Mas você anda sozinho. Não é Ele que te deixa, é você que o deixa. Essa é a verdade. Quando você diz assim: ah, pastor, eu não tenho mais sentido a presença de Deus, eu me sinto longe. Você pode descobrir que também a sua vida devocional não está boa. Você também está longe, é por isso que você sente Ele longe. A sua vida devocional não está bem, você não está investindo tempo na presença dEle, você não está investindo tempo para ouvi-lo através da palavra. E aí você diz: ah, Deus está longe. Não é Deus está longe de você, Ele te convida todos os dias
a entrar no teu quarto, fechar a porta e ali ter um relacionamento com Ele, andar com Ele, ouvir a voz dEle, procurar praticar aquilo que Ele está ensinando para você todos os dias. Então, não é Ele que te deixa, é você que deixa Ele. Não é Deus que deixa o homem, é o homem que abandona Deus, vira as costas para Deus. Sempre é assim. Deus não nos deixa, somos nós que fazemos isso. Vidas opacas, sem brilho, são vidas que professam uma palavra, dizem crer na palavra, mas não vivem a palavra. Não querem se comprometer com Deus por inteiro. E com Deus, irmão, não existe meio compromisso. Diga para o seu irmão aí, com Deus não existe meio compromisso. Você está comprometido com Deus? Mais ou menos. Então Deus vai estar comprometido com você? Não, porque Deus não se compromete mais ou menos. Ou Ele se compromete ou Ele não se compromete. Então, se você está comprometido mais ou menos, Ele não vai se comprometer com você. E mais, deixa eu usar aqui essa expressão, com Deus não há relacionamento aberto. Você sabe o que é um relacionamento aberto? Tem aí os casais da pós-modernidade, né, que existem casamento aberto, que pode se relacionar com um, com o outro. Você não é casado? Sou, mas eu estou num relacionamento o quê? Aberto. Com Deus não tem relacionamento aberto, não. Relacionamento aberto é relacionamento fechado, é só com Ele. A fidelidade é total a Ele, o compromisso é total a Ele. Não tem relacionamento aberto com Deus, é fechado mesmo. Você tem que se comprometer por inteiro, ou não tem compromisso com Ele, ou Ele não quer compromisso com você. Ele está pronto a ter compromisso com você, e se Ele tiver compromisso com você, Ele te tira lá do fundo do inferno, te arranca de lá se você estiver em uma situação complexa. Mas se você não tiver compromisso com Ele também, né, você se perde sozinho. Mas se você se comprometer com Ele, não importa onde você esteja, Ele vai lá te tirar. Você disser, Senhor, eu quero compromisso contigo, Ele te levanta de lá, te tira de lá, te arranca de lá. Mas você precisa dizer, eu quero compromisso contigo, Senhor. Eu quero me comprometer com o Senhor. Quando isso acontece, Ele vai ter compromisso com você também. Amém? Então, uma vida opaca, uma vida sem brilho, é alguém que não se compromete por inteiro, não quer compromisso por inteiro. Se você quer, meu querido irmão, que Deus se comprometa com você, tenha compromisso com Ele também. Amém? Dá uma cutucada no seu irmão e pergunta para ele, como vai seu compromisso com Deus, irmão? Terceira característica de vidas opacas é que elas se tornam servos de outros senhores. Versos 6 a 9 revela isso para nós. Por que existem pessoas na igreja que ainda são amarradas, que não deslancham? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas que representam o bronze, não o ouro. Não andam totalmente na luz com Deus, ainda não se renderam por inteiro. Por isso, no texto, quando a coisa aperta, o que acontece? O povo se humilha, clama pela misericórdia de Deus. E se há uma coisa que Deus não resiste, é o coração que se humilha. Porém, Deus sabe, preste atenção nisso, querido irmão. Deus sabe se essa humilhação é por um desejo de voltar a andar com Ele, ou se é por conta da dificuldade. Deus sabe disso também. Se é fruto de um coração que almeja um compromisso por inteiro com Ele, ou se essa volta para Ele, se esse humilhar-se é por causa da situação e não por conta de uma sincera volta. Há um reconhecimento aqui. Os príncipes e o rei dizem, o Senhor é justo. Quando o profeta diz, Deus deixou vocês porque vocês deixaram Ele, e aí eles dizem assim, o Senhor é justo. É verdade, Deus é justo, eles têm que reconhecer isso. Nós abandonamos Ele, Ele tem razão em nos abandonar, e eles se humilham. Mas é interessante que essa é uma volta por pressão. Deus perdoa quem se humilha,
Mas é interessante que ele conhece o coração de quem se humilha e sabe se está se humilhando por causa da circunstância, por causa da pressão, ou porque reconheceu de fato que precisa de Deus e que não pode viver sem comprometer-se com Ele. Entendeu, irmão? E aqui nesse caso, essa humilhação não era uma humilhação porque estavam desejosos de um compromisso com Deus. Era uma humilhação por causa da situação em que estavam e por pressão. E debaixo da pressão, então agora vamos voltar para Deus. Deus é sabedor. Por isso, Deus perdoa quem se humilha, mas permite o sofrimento para que essa pessoa acorde. Deus é sabedor da condição real do coração humano. Por isso Ele vai intervir, vai dar o socorro. Mas perceba que Ele vai tratar também. Veja o que diz o verso 8, aí na sua Bíblia. Serão seus servos do Sisaque, rei do Egito, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Está certo, vocês se humilharam, eu não resisto a um coração que se humilhe. Eu sei que o coração de vocês se humilhou porque vocês estão debaixo de pressão, não é porque vocês amam estar comigo, andar comigo, o compromisso comigo, mas tudo bem, eu vou livrar vocês, mas vocês vão experimentar uma coisa. O quê? Vocês vão experimentar a diferença entre me servir e servir os reinos da terra, servir outros senhores. Deus permite que pessoas experimentem a diferença entre servir a Ele e o servir a outro Deus. E eu digo para você, meu irmão, servir a Mamon, o Deus das riquezas, do dinheiro, só gera uma busca por mais e mais, uma busca sem fim. Servir ao Deus trabalho só gera um ciclo de rotina sem fim. Ser servo dos seus desejos é ser escravo de uma busca sem fim. É fácil dizer que é melhor servir a Deus do que ao faraó. Diga isso ao povo de Israel, que depois de 430 anos de escravidão no Egito, ousou pensar que era melhor ser escravo do faraó do que ser livre para Deus. Porque chega um momento que eles dizem assim, era melhor estar lá no Egito, era melhor lá do que aqui nesse deserto. Exatamente porque eram vidas que não estavam comprometidas com Deus. Vidas opacas e sem brilho, gente, acaba se tornando escravas de outros senhores. A expectativa de Deus é que o homem faça essa avaliação. O que é melhor, ser escravo de Deus ou escravo de outros deuses? Ser escravo livre ou ser um escravo oprimido debaixo de outros jugos, de outras entidades que não seja Deus? Então o Senhor vai dizer para os seus servos, para o povo e para o rei: olha, eu vou livrar vocês, mas primeiro vocês vão experimentar, e vocês vão fazer aí uma pequena análise do que é melhor, servir a mim ou servir ao faraó do Egito, ou servir a outros reinos. Vocês vão ver o que é melhor. Queridos, na verdade, quando você deixa de ter uma vida que brilha, deixa de andar com o Senhor, de ter essa comunhão íntima com Ele, é certo que você vai perder o brilho, e uma vida opaca, ela vai estar servindo a outros senhores. Ela pode até achar num primeiro momento que isso é vantajoso, mas daqui a pouquinho ela pode abrir os olhos e descobrir que não é nada vantajoso. Não vale a pena servir a outro Senhor que não ao nosso Deus. Não vale a pena servir a outro Senhor senão a Jesus. Não vale a pena. Por quê? Porque na verdade ser servo de Jesus é ser um servo livre, um escravo livre. Ele nos dá a liberdade, a verdadeira liberdade. A liberdade que aí no mundo se apregou não é liberdade. Isso não é liberdade. Você não tem escolhas, você é escravo daquilo que te domina. Aquilo que dominar a sua vida torna-se o seu Senhor. Não esqueça disso nunca. Quero concluir essa palavra essa noite dizendo para você que
Roboão viveu às sombras, não deixou a luz penetrar. E é importante entender, meus queridos, que ele perdeu o brilho e a preciosidade do ouro e se contentou com o brilho opaco e de pouco valor do bronze. O texto diz que o ouro, o faraó levou embora. Ele foi lá e fez outros escudos de bronze, e ainda assim, eram usados de vez em quando. Jesus nos chamou para brilharmos, mas para isso nós precisamos andar com Ele. Afinal, a luz é dele, não é nossa. Nós refletimos a luz dele. Nunca esqueça disso, querido irmão. Você e eu não temos luz própria. A luz que temos é dele. E se você não estiver andando com ele, não há luz na sua vida. Há trevas na sua vida. A luz só está presente na sua vida se você estiver andando com a luz. Ele é a luz. Você precisa andar com ele para refletir o brilho dele. Em você não há brilho próprio. Lembre-se disso. Jesus nos chamou para brilharmos. Lemos na introdução desse culto que o Senhor quer que você brilhe como astro no firmamento, que você reflita a glória dele nesse mundo tenebroso. Mas você reflete a luz dele, é dele. Ou você escolherá ser uma vida opaca, ou você escolherá andar com ele e refletir a luz dele. As características de uma vida opaca são essas: acham que podem alcançar a independência de Deus, e é isso que o diabo incute no coração do homem, desde o Éden. Você pode ser autossuficiente, e eu digo para você, você não pode ser autossuficiente. Você não pode ser autossuficiente. Você precisa ser sempre dependente dele. Quando você deixar de ser dependente de Deus, você já era. Não tem como ser autossuficiente. Não podemos viver sem Deus. Não esqueça disso. Vidas opacas não se comprometem por inteiro. A entrega é sempre com reservas e sempre com segundas intenções. Eu não deixo a igreja porque senão você sabe que eu vou sofrer. Eu vou porque eu tenho, senão depois vem o castigo. É sempre porque não é intencionalmente por amar ao Senhor e por entender que o compromisso com Ele é a melhor coisa na vida. A entrega é sempre com reservas. Por isso não é transparente. É o servir por interesse e não por amor. Se você não se comprometer com Deus, Ele não terá compromisso com você. Pastor, Deus tem compromisso com isso. Se você tiver com Ele, Ele tem. Se você não tiver compromisso com Ele, Ele não tem compromisso com você. E Ele tem compromisso com a palavra dEle. Não esqueça disso. Certo? Então, se você não se comprometer, Ele não tem compromisso com você. E ainda, vidas opacas se tornam servos de outros senhores. Por mais que pareça atraente a ideia de servir outro senhor, é puro engano. Ao aceitar a ideia de que poderia ser como Deus, o homem se tornou escravo do diabo. E é isso que acontece quando você acha que pode servir a outro senhor que não a Deus. Por isso, para brilhar, para uma vida preciosa, seja dependente de Deus sempre. Mesmo que você alcance a fama, a riqueza, nunca deixe de depender de Deus. Seja comprometido por inteiro. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E tenha consciência de que não há um Senhor tão bom quanto o nosso Deus. Não há outro Senhor melhor do que esse. Vale a pena escolher servi-lo. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.